Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e é um prazer imenso estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está muitíssimo interessante. Recebemos o Alexandre Esperafico e André Galvão, que trouxeram um assunto de utilidade pública. Falamos sobre energia solar. Vamos supor que eu tenho um projeto dentro da minha casa e eu quero incluir a minha mãe. Eu vou lá e transfiro o CPF dela, da conta dela para o meu CPF ou do CNPJ, e ela passa a ser beneficiária dos créditos da minha geração. Recebemos também o Dr. Kleber Pérez, que é nutrólogo, e falou sobre alimentação, bem-estar e qualidade de vida. Tem algumas pessoas que se alimentam super bem de qualidade, mas pecam na quantidade, né? Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E hoje é quinta-feira, é aquele dia mais que especial, porque é o dia que tem esse quadro sensacional, que falamos de cultura, falamos de pessoas que deixaram a sua marca, o seu legado, e eu simplesmente adoro. Chegou a hora do nosso quadro Personalidades daqui. E o nosso quadro de hoje homenageia Clóvis Matos, historiador, produtor cultural, entusiasta da leitura, e pelos vários projetos executados por ele, ganhou visibilidade e destaque. Matos conta que o gosto pela leitura vem desde os 9 anos, quando, no hotel em que a família tinha no interior de Goiás, lia gibis, revistas e jornais deixados pelos hóspedes que por ali passavam. Idealizador e mantenedor do projeto Inclusão Literária, Matos vem percorrendo o estado, distribuindo livros em comunidades carentes, quilombos, vilas, feiras e shoppings. Ao longo de mais de 15 anos, Clóvis Matos já percorreu mais de 140 mil quilômetros e distribuiu 130 mil livros em comunidades distantes de Mato Grosso. Em 2017, ele foi contemplado pelo programa Caldeirão do Huck, com uma caminhonete Hilux 0 km, um trailer para o transporte dos livros e com vários livros. Matos, conhecido também como Papai Noel dos livros, porque sempre que chegava nas comunidades, as crianças o chamavam de Papai Noel, por associarem a sua barba branca com a do personagem natalino. A partir daí, Clóvis começou a se vestir como o bom velhinho, levando presentes às comunidades ribeirinhas. Segundo Matos, os livros são fundamentais na formação da personalidade e do caráter. Quem diz que não gosta de ler é porque nunca pegou um livro, nunca entrou em um livro para poder viajar, para poder passear pela leitura. Leitura vicia. E aí, gostaram da nossa homenagem de hoje? Esse quadro é sensacional, realmente. Mas segue o baile, o Elgue Você agora. Chega aquele momento que informamos vocês de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. França confirma imposto digital para gigantes de tecnologia. Medida deve afetar empresas como Google, Amazon, Facebook e Apple. País decidiu aplicar tributo apesar de ameaças dos Estados Unidos
de sobretaxar produtos franceses. Twitter irá mostrar aviso quando as pessoas curtirem publicações rotuladas como enganosas. Opção vinha aparecendo para retweets e agora foi expandida para os likes. O objetivo da rede social é diminuir a circulação de informações falsas. E agora, no nosso programa Elgue Você, vamos trazer um bate-papo que eu comentei com eles há um tempinho atrás, que é de utilidade pública. Vamos falar sobre energia solar e para isso estou recebendo aqui Alexandre Sperafico, que é empresário, André Galvão, que é engenheiro eletricista, né? Olha, é um prazer imenso receber vocês aqui hoje. Obrigado, Elga. A gente está aqui exatamente para isso, para a gente contribuir aí com você, com o teu programa, com o teu público aí em relação à energia solar, né? É um assunto que eu comentei um tempinho com vocês atrás. Todo mundo está com os olhos voltados, né, André, para esse novo momento agora, essa oportunidade que é a energia solar. Sim, é uma nova fase, né? Essa transição energética que a gente está vivendo, esse aceleramento do processo de energia fotovoltaica, fontes renováveis, é uma nova fase e a gente espera que prospere cada vez mais. Vocês são da empresa Energy, acertei? Isso aí, acertou. Eu falei 3, não, vou errar, Energy, né? E qual que é o foco da empresa de vocês? Então, o nosso foco, a empresa é uma empresa de Cuiabá, né? A gente está no Brasil inteiro. O nosso foco realmente é trazer o sistema, né? A energia solar para as pessoas, desde um sistema pequeno residencial, né? Até um grande sistema comercial, onde a gente tem sempre buscando, claro, essa aceleração desse mercado, né? Ou seja, a energia, além de um canal de informação também, né? E de fomento desse tipo de tecnologia, onde a gente, claro, quer contribuir com o mercado, aí, com as pessoas e com de utilidade pública, né? Como você falou, a gente com certeza leva essa informação e traz a melhor solução para o nosso cliente. As pessoas têm muitas dúvidas em relação, a priori, assim, a primeira impressão que as pessoas têm é que seria assim muito caro. Hoje ainda é muito caro, porque eu sei que para fazer toda uma estrutura, para você tem as placas solares, né? Eu também sou leiga, tô falando, me corrijam, mas que o custo é elevado. Isso é uma realidade ainda? Eu falo, os projetos não são baratos, vamos dizer assim. A Energia, a gente tem um plano de negócio onde a pessoa consegue começar de uma forma mais facilitada. A gente é uma das únicas empresas do Brasil que a gente faz esse formato de negócio, onde você começa a adquirir seu sistema como se fosse um Lego, vamos dizer, peça por peça, e depois a gente instala na sua casa. Mas os projetos que já vão direto para o seu telhado, eles são projetos acima de 20, 30, 40, 50 e por aí vai, tipo mil assim, reais. A média, uns 20 mil reais para você que você teria que fazer de um projeto de 10 módulos que vai dar para uma casa aí, quantos quilowatts, André? Gera uns 10 módulos, uns 450, 500 quilowatts. Traduz aí pra gente, André. Na verdade, sobre o custo, né, a gente costuma falar assim, depende do ponto de vista, né? Qual é a referência que a gente tem? Se você for falar do investimento que você vai fazer de 20 mil para pagar a taxa mínima, que é 90, 100 reais por mês, pro resto da vida, o investimento se torna pequeno, né? Com se você for levar a certeza. longo prazo. Mas hoje os projetos estão mais acessíveis, embora a gente teve uma alta do dólar, os projetos estão bastante acessíveis e ele está cada vez mais sendo introduzido a todo tipo de classe social. Sim, e isso aí é algo que não volta mais, né? A Alexandre falou um tempinho atrás que isso aí cada vez vai ser mais fácil. A facilitação é algo que não tem como nós reprimirmos, né? Tudo que começa num valor maior, como você deu um exemplo que foi a TV de plasma, né? Agora está em todos os lugares. A questão da energia solar também segue a mesma tendência? Segue, porque os equipamentos, né, a tecnologia, ela vai
cada vez ficando mais barata, ou seja, claro, vão lançando as tecnologias novas, mas as tecnologias um pouco mais, vamos dizer, que estão já um pouco mais, mais tempo no mercado, elas começam a se tornar cada vez mais baratas e elas continuam fazendo a mesma função, né, de gerar a energia que você precisa. Então, outra coisa que a gente ia falar é que cada vez tem mais linhas de crédito voltado para isso. Bancos e outras agências de fomento querendo também que se faça isso. Tem a pressão também da sustentabilidade, né, do global, aí, de a gente se tornar cada vez mais sustentável. Então, isso está dentro desse pacote, né, de a gente cada vez usar fontes de energia onde a gente emita menos carbono, né? Sim. Então, essas linhas de crédito todas, a gente consegue hoje ter linhas bem baratas, bem acessíveis e com prazo relativamente bom e hoje em dia até com carência, né? Ou seja, se a gente está instalando o projeto e a pessoa nem começou a pagar. Então, quando termina, começa a gerar a tua energia, aí que você vai começar a pagar. Então, praticamente gera só uma troca, né, de uma conta de energia para um financiamento que tem data para acabar, né? Então, maravilha. E que é algo que vai ficar ali, né? Eu não sei qual que é como é que fala? O tempo de durabilidade das placas. Acho que o André pode falar bem isso. Hoje a gente... A parte técnica. O desenvolvimento hoje dos produtos do fotovoltaico, ele tem aí uma durabilidade aí de 20 a 25 anos, né? A maioria de todos os produtos hoje, a gente faz um projeto a longo prazo para atender 25 anos do cliente. E isso ainda há 25 anos, isso sem levar em consideração que você pode fazer a expansão do projeto depois, que é natural de todo produto ter uma certa perda, mas a longo prazo, mas a gente está falando de um projeto que você está fazendo há 25 anos, né? Então, hoje, você trocar a luz o preço que você paga por mês, da conta de energia, que vamos supor que uma casa que acabe utilizando R$500 por mês de energia. Se você liga um ar-condicionado, em casa toda noite, você não tem uma conta de energia menos de uns R$600, R$700. Não tem. Aqui em Cuiabá, na nossa região. E olha que tem que usar ar-condicionado, né? Porque o calor é muito grande. Então, assim, imagina o benefício, a qualidade de vida. Esse é outro ponto que a gente fala bastante, é que, exatamente, você melhora a qualidade de vida, porque a maioria das pessoas, você fala assim, eu vou ter um ar-condicionado, eu vou ligar lá à noite, de vez em quando, né? Mas muito em questão do custo da energia, né? Sim. Se a gente tivesse uma energia muito mais barata ou de graça, né, que seria o caso disso aí, com certeza você usa muito mais o teu equipamento, né, em casa e com isso ganha qualidade de vida, né? Às vezes com o teu filho, com a tua família, né? Quem tem filho pequeno, às vezes, né, tem que ficar em casa ali, tem que se privar às vezes para economizar para o final do mês, né? Nossa, aquele calor, né? Você, no final de semana, é triste isso, né? Você vai, liga o ar-condicionado, daí fala, meu Deus, eu estou o dia inteiro com esse ar ligado. Todo mundo vai se identificar, as pessoas vão se identificar. Então, é justamente isso, eu quero trazer esse ensinamento para as pessoas, porque quebrar esse paradigma que não é acessível a todos, né, Alexandre? E você falou aí que tem linhas de créditos facilitando, incentivando, inclusive, as pessoas a se utilizarem agora da energia solar. Com certeza. E com certeza que esse mercado, vamos dizer, a energia solar como um todo, ela está cada vez ficando mais popular, vamos dizer assim, tanto no conhecimento das pessoas, né, em saber que isso funciona realmente, né, não é mais uma tecnologia que a gente fala, mas será que funciona? Sim. Será que vai durar? Será que... Há um tempinho atrás ainda tinha essa dúvida, né? Tinha, bastante. E hoje a gente já vê que a população no geral já conhece o sistema, já sabe que funciona, já não tem mais esse medo, vamos dizer, de investir. E muita gente tem aderido, sim. A gente tem muita procura, muitas empresas no Brasil todo, né, fazendo projetos e, claro, a Enersia, a nossa empresa, ela está cada vez expandindo mais em todos os estados do Brasil, mas a gente é uma empresa de Mato Grosso, né? Ai, que maravilha! De Cuiabá, e com certeza Mato Grosso hoje continua sendo o nosso maior mercado, né? Sim. Uma coisa legal que a gente vê lá, depois que eu entrei na Energia,
o prazer que você tem de levar para todo tipo de público, né? A nossa CEO lá, a Tiara, ela fala muito isso. A gente vende os sonhos, né? Porque o nosso slogan é a energia, um mundo de possibilidades. Olha, então, essa parte vocês não tinham me falado, eu adorei. Então, é bacana porque a gente vende desde empresas de grande porte, indústrias, projetos mega, né, de milhões, e ao mesmo tempo a gente também vende para aquele cliente da classe C que às vezes você pode pensar assim, não, ele não tem condição, mas ele foi lá, conseguiu uma linha de crédito, ou nós ajudamos, e ele consegue trocar a conta de energia pela parcela que tem prazo definido. E depois que passou isso aí, tem uma parte que muito me interessa, vocês também, acho que vocês podem me explicar. Tem um porém de uma energia, se você produz a energia, aliás, você tem todo o sistema lá, e você não se utiliza, você tem um crédito. Você pode jogar para outros lugares. Existe algo assim? Sim. Eu não sei se eu estou me Sim. sendo clara. Como é Sim. que funciona isso? Esse crédito, todo o excedente que você não usa, porque a partir do momento que você está gerando sua energia, existe já um consumo, né? E todo esse crédito ou seja, tudo o que você produz além do que você consome durante o dia, ele vai para a rede, a Energisa, no caso nosso aqui, Energisa, né? Sim. Coloca um relógio que mede tudo que você consome e tudo que você gera, né, que vai para a rede. E esse relógio, então, gera créditos que vão lá, né, para a Energisa, ela tem que anotar, então, o que você consumiu, o que você gerou de créditos, e no final do mês ela te manda a conta com esses créditos abatendo daquilo que você consumiu. Então, você tem até 5 anos hoje, ainda pela regra, né, para consumir esses créditos que são gerados dentro do mês. Aí. Olha que maravilha. E aí você também pode fazer a inclusão de beneficiários. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um projeto dentro da minha casa e eu quero incluir a minha mãe. Eu vou lá e transfiro o CPF Olha dela, que da conta dela para o meu maravilha! CPF ou do CNPJ e ela passa a ser beneficiária dos créditos da minha geração. Olha que maravilha, então eu faço um investimento na minha residência, estou produzindo mais energia, posso colocar mais uma pessoa, minha mãe ou ou se eu tiver uma empresa, por exemplo, Sim. eu posso transferir esse crédito, Pode. usar para dois lugares? Desde que seja mesmo CNPJ ou mesmo CPF. Então, Entendi. você poderia, sim, então, mandar... é tipo assim, vou colocar numa linguagem para as pessoas entenderem. Tipo, a unidade consumidora tem que ser no mesmo CPF, no nome da mesma pessoa. É isso? Uhum. 2 ou mais. Dois ou mais. Tudo depende da sua produção. É isso? Exato. Nossa, eu quero Exatamente. continuar, tá muito interessante esse bate-papo. Eu tenho muitas perguntas, né, muitas dúvidas, mas aguarde só um pouquinho. Eu vou chamar um intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho, fica aqui comigo. Estamos de volta e hoje com um bate-papo interessantíssimo falando de energia solar. Todo mundo quer dar aquela economizada, né? Aquela diminuída na conta de energia, que olha, é algo que todo mundo teme no final do mês, porque com esse calorzão, né? Mas Alexandre, como é que funciona essas fazendas fotovoltaicas? É isso que fala? A Energisa tem? Sim, a gente tanto... vamos dizer, consegue vender projetos, né, de fazendas fotovoltaicas para clientes, como a gente tem também as usinas de aluguel, né, que são de propriedades da Energisa, onde a gente aluga essas capacidades de geração para empresas ou, né, normalmente como se fosse um investimento, uma empresa quer investir em energia solar. Normalmente o que acontece? Tem os investidores, vamos dizer, que às vezes montam usinas para poder alugar, que é como vamos dizer, um mercado financeiro aí de mercado de imóveis, né, onde eu compro um apartamento para alugar. Hoje se pode fazer com usina solar, né? Você pode ter sim uma usina sua, onde você aluga para uma empresa e ela te paga sobre aquela usina, né, sobre a performance daquela usina. Você não pode ter uma venda de energia, mas você pode ter um aluguel de uma unidade geradora de energia, onde aquela empresa vai te pagar e você vai monetizar, ou seja, rentabilizar em cima daquele investimento. Então a Energisa também tem isso e faz isso, né, para os clientes dela.
já tem a modalidade de negócio, né? Esse é um negócio totalmente dentro das regras, né? Ou seja, você tem regras para isso, você tem contratos que são específicos para isso, mas é uma modalidade que vem crescendo muito, né? Esse tipo de investimento, porque Sim. ele é bem atrativo realmente. E é um negócio bem interessante porque às vezes tem empresas que não querem investir nesse, né, estão com um plano de expansão lá, abrindo muitas lojas e elas não querem investir daí na energia solar. Então elas têm essa modalidade sim de aluguel, aonde a gente vai e investe e a gente aluga essa energia, claro, com um desconto, né, com um preço menor do que ela estaria pagando. Eu tive uma dúvida, assim, principalmente em empresas de grande porte, elas contratavam uma demanda. Sim. No caso da... É quase mais ou menos isso? Então, a demanda é um serviço que ela tem que pagar para a distribuidora dispor aquela energia para o cliente, né? Sim. Inclusive que, o André fica, pode fica falar até melhor sobre essa parte técnica. Dá uma esclarecida, André. Na verdade, a demanda, que é o subgrupo A, né, eu costumo dar um exemplo bem simples, que é como você compra um apartamento e você é obrigado a utilizar, você compra um apartamento, ele tem a vaga de estacionamento. Você é obrigado a utilizar aquela vaga e vai pagar por ela independente de você usar ou não, se você tiver carro ou não. Entendi. A demanda contratada é mais ou menos assim, você constrói a sua edificação e você entrou no grupo A, você disponibiliza uma carga que a concessionária tem que entregar, a distribuidora tem que entregar para você, independente da hora, independente do momento. Então você paga aquele contrato fixo mensalmente. Isso é o grupo A. As fazendas, né, ou os aluguéis de usina, elas entram bastante interessantes para empresas que têm várias modalidades do grupo B, paga 920 no megawatt-hora e ele vai ganhar um desconto e é aquela empresa que não quer descapitalizar, ela quer construir, quer entrar no meio sustentável e ao mesmo tempo ela não quer se incomodar com manutenção, com operação da usina. Entendi. E quer usar o investimento para outra coisa, ela fala, não, eu quero ganhar um desconto e ela consegue procura energia, gente, hoje, né? É possível. Então você vê que abre um leque de possibilidades, né? É um mundo de possibilidades. Adorei. Alexandre, onde fica a fazenda fotovoltaica de vocês? A gente tem algumas, indo ali pro, eu não sei, a gente chama de Sucuri ali, não sei se é conhecido como... Sucuri, distrito do Sucuri. Nossa, fica por ali. Eu acho que tinha na Estrada da Guia também. Eu fiquei sabendo que tem uma de vocês para os sucuritas, que é Sim. interessantíssimo ver aquilo ali. É muito legal. Você tem imagens? A gente deve ter imagens sim, Eu mas se a gente não tiver, pessoal, com certeza darem deve uma ter olhada, imagem. porque é uma fazenda mesmo, né? Sim. É totalmente diferente, com várias placas. Sim. E ali vocês vão gerando energia. E tipo assim, vocês constroem, por exemplo, se uma empresa quiser fazer um investimento, ter uma fazenda fotovoltaica, vocês também proporcionam isso? Exatamente, a gente também faz os projetos. A única coisa que normalmente é uma parte que a gente, às vezes, né, ajuda, mas às vezes não tem, é o cliente, né? Às vezes se você já tem o dinheiro para fazer o investimento e você já tem o cliente, é um dos melhores mundos, né? Mas se você tem o dinheiro e não tem o cliente, a gente te ajuda, às vezes, a encontrar alguma empresa que queira alugar aquela unidade, né? Porque você precisa ter essas duas pontas. Sim. Ou seja, você faz o investimento, mas tem que ter quem vai consumir aquilo, né? Quem vai alugar aquela unidade. A Enersi tem quanto tempo no mercado? A gente começou como outra empresa, a gente formou a Enersi em 2018. Em 2016 a gente começou a Enersi, né, no papel. Em 2018 a gente começou a operar como Enersi, mas a gente está no mercado desde 2014, né, 2015, dentro da empresa que se tornou a Enersi, né? Porque a Enersi é um projeto novo, vamos dizer, é um projeto onde a gente criou modalidades novas, que eu te falei, né? A gente tem um sistema de aquisição que você pode adquirir como se fosse quase como um Lego, né? Pecinha por pecinha do teu sistema. Você participa daí sim dessas fazendas, né, de energia solar, onde você tem uma remuneração que a gente usa da fazenda para te pagar enquanto você está montando o seu sistema ali, porque o produto ainda não foi para sua casa. E aí, a partir do momento que o produto vai para sua casa, aí você começa a gerar a sua própria energia, né? Então, esse é um sistema que só a Enersi tem, a gente que criou, né? Então, não sei se no mundo ou no Brasil... eu ia falar, não deu para patentear, mas é bem que a gente quis. Eu não falo muito. Mas é um sistema único que a gente faz, onde a gente começou a querer
deixar mais popular, né, o negócio da energia solar. Que é interessante, né? Todo mundo quer, como eu falei, todo mundo quer dar uma economia. Ah, tem um detalhe. Você ia falar alguma coisa, né, André? Você ia acrescentar, eu não quero te cortar. Eu ia só dar uma reforçada, porque nós estávamos falando da Energy e do tempo de vida dela. A Energy hoje, o grupo societário da empresa, ela tem o Alexandre, que é o nosso presidente, e o vice-presidente, que é engenheiro, toda a equipe de engenheiros que são sócios e mais toda a empresa, tem ali engenheiros mais de 30 anos de experiência. É uma empresa bastante consolidada e tecnicamente muito fortalecida. Eu tenho um enorme prazer de estar com a equipe de peso dessa. Que maravilha, que maravilha. E também, né, como é algo que não tem assim tanto tempo, você falou 2014, tem o quê? 7 anos, né? Sim. Vai tendo um amadurecimento em relação ao setor, né? E aí vocês vão vindo com muitas ideias. Eu tenho uma curiosidade. Eu ouvi falar, não sei se isso procede, que hoje você pode ter a energia solar sem fazer o investimento em relação aos equipamentos. Tipo assim, a energia é direcionada para a sua unidade consumidora, sem você contratar. Isso aí é possível? Existe algum serviço assim? De você ter... Sem você fazer o investimento em placas? Tem empresas que vendem essa energia? Então, na verdade, existe sim essas possibilidades. Aqui em Mato Grosso, eu não sei se a gente tem essa modalidade, eu sei que em Minas Gerais, né, existe vamos dizer, como se fosse o aluguel também de energia. É que ela, tipo assim, daria só um desconto, parece, na sua energia. Existe algo assim, né? Exato. É mais ou menos como um projeto de fazenda, só que o que muda de região para região são os impostos, né, os incentivos fiscais, digamos assim. Isso. Porque em Minas a gente pode fazer geração e comercializar ela até 5 mega com isenção de ICMS. E a maioria dos outros estados, pela Confederação dos Estados, né, o CONFAS, é só até 1 mega. Então, mas existe sim, é um projeto similar àquilo que a gente explicou aqui, com o aluguel. Entendi. Mas o melhor é você investir, porque eu acho assim, eu não sei, quantos que geram um projeto aí de 20 mil? Que você falou, 20, então, inicia de 20 mil, né? Ele gera em torno de, aqui em Mato Grosso, como a gente tem uma tarifa elevada, ele gera em torno de 450, 500 reais aí, de energia. Olha, algo que representa, né? Sim. Você tem um desconto aí, aliás, um crédito, que é um crédito, né? Você gerou de 400, 500 reais, já é considerável atender uma casa, aí 3 quartos... Sim. Né? Que você tenha uma família, por exemplo, de 4 pessoas, eu acredito que consegue ter um bom desconto, né? Algo que é possível para as pessoas, né? Para o consumidor ele pensar em fazer esse investimento. Ah, com certeza. Não é verdade? Com certeza. Gente, olha, foi um prazer imenso receber vocês aqui, passar essas informações, né, para os nossos telespectadores, apresentar a Energy, né, que é uma empresa, porque aqui no nosso programa eu tenho sempre o cuidado de trazer pessoas que têm projetos sérios, empresas sérias, com credibilidade, e vocês têm esse perfil. Então foi um prazer imenso, quero que as portas estão abertas aqui para vocês também. Saiu algo novo, tudo que a gente pode levar ao conhecimento da massa, né, para as pessoas entenderem tudo que podem fazer para melhorar a sua qualidade de vida, né, e ninguém ter mais medo da conta de energia. Com certeza. As portas estão abertas aqui do programa. Obrigado, o prazer foi nosso, obrigado aí pelas considerações, né, sobre a empresa. A gente queria também falar que a Energy é uma empresa que a gente está bem conectada com esse conceito, né, de expandir a sustentabilidade. Então a gente tem um patrocínio na Fórmula E, que é a Fórmula 1 de carro elétrico, né, junto com o piloto brasileiro Lucas de Grassi, que é embaixador, ele é embaixador da ONU de sustentabilidade, além de piloto, né. E então a gente está bem conectado com esse mundo da sustentabilidade e sempre voltado, claro, para poder estar esclarecendo aí para o público. E tem mais um detalhe que eu estava esquecendo. Vocês também têm um projeto muito lindo, né? Também não esqueceram da solidariedade também. Vocês ajudam, doam um sistema, né? E vocês doaram para a ACC, é isso? Isso, a gente doou para a CCMT um projeto de 31 kW, que eu acho que compunha de 90 módulos fotovoltaicos, e aonde esse sistema vai gerar em torno, nos próximos 25 anos, com a energia de hoje, né, com o valor de hoje, porque a energia provavelmente vai subir, em torno de R$1 milhão de economia para a CCMT nos próximos 25 anos, então.
Olha que maravilha, maravilhoso. Imagina, né, um presentão, né, uma super ajuda, né? André, também foi um prazer te receber também, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Espero ver vocês de volta novamente aqui rapidinho, falando só coisa boa. É só convidar. A gente marca sim. Obrigada. Obrigado. E o Elgui, você de hoje continua, hein? Fique aqui comigo que a gente já volta com mais uma entrevista sensacional. Vamos falar de saúde, bem-estar. A gente já volta. E agora, no nosso programa Elgui e Você, vamos abordar um assunto muito importante para mim, para você também. Vamos falar de alimentação, qualidade de vida, bem-estar. E para isso estamos recebendo aqui o Dr. Kleber Pérez, nutrólogo, que primeiramente eu quero te agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, doutor. Eu que agradeço o convite, né? É sempre bom a gente estar diante de qualquer pessoa passando informações relacionadas à saúde, né, para o pessoal entender um pouquinho mais e passar realmente de uma forma mais simples a se alimentar melhor, a cuidar realmente da saúde e ter um ótimo estilo de vida. Doutor, você é o que você come? Sim, geralmente, principalmente relacionado a quantidades, né? Que é muito triste isso, né, doutor? Geralmente, até mesmo o pessoal fala, tem algumas pessoas que se alimentam super bem de qualidade, mas pecam na quantidade, né? Isso hoje, graças a Deus, está sendo mais comum. Por quê? Porque pelo menos as pessoas estão tendo uma ideia a mais do que realmente é saudável. Aí passam a pecar, às vezes, na quantidade. No excesso, né? O senhor falou algo muito importante. Hoje, podemos dizer que há uma conscientização muito maior, é uma tendência, as pessoas estão preocupadas, não só a questão física, até mesmo que teve a pandemia, aí no meio está todo mundo preocupado com saúde, né, imunidade, mas isso aí é real, doutor? O senhor percebe que as pessoas realmente estão preocupadas com a sua alimentação? Eu acho que agora no pós-pandemia ou durante a pandemia, devido à virulência do vírus, né, do coronavírus e tudo, e por alguns estudos estarem em andamento, já se vê a necessidade de você estar bem com o sistema imunológico, né? E esse sistema imunológico, ele é aperfeiçoado decorrente realmente de uma boa alimentação, que inclui vitaminas, né? Minerais, dentre outros suplementos nesse caso. Ficou realmente comprovado, né, nessa situação aí que vivemos, ninguém nunca imaginou, né, que todos queríamos passar por isso, que quem estava com a imunidade bem, quem tinha uma atividade física também, várias formas que você leva a sua vida, alimentação e também atividade física, sofreram menos, né? O que tem que ficar bem claro é assim, às vezes colegas vendem algumas coisas que dizem que você não vai pegar o coronavírus ou desenvolver. Não existe isso. Na verdade, a chance de pegar é a mesma tanto para quem tem uma boa imunidade quanto para quem tem uma imunidade ruim. A diferença está em como o seu corpo vai reagir ao vírus, né? Entendi. Quem tem uma boa imunidade, uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, geralmente vai ser reage um melhor, resfriado, né? Uma tossezinha, tudo ali, mas tranquilo, não tem uma chance de complicar. Agora, se realmente você tiver alguma patologia, né, dentre elas diabetes, hipertensão, obesidade e tudo mais, e ter realmente um estilo de vida ruim, uma alimentação ruim, aí a chance de você complicar é muito maior. Olha, doutor, aproveitando esse bate-papo aí em relação à imunidade, eu já vou aproveitar e puxar a vitamina D. Sim. A vitamina D, realmente, você usando ela, tem uma quantidade certa, né, doutor? Sim. Diária. Você realmente aumenta sua imunidade? Ela é algo que cria um benefício muito grande para a sua saúde? Hoje ela já
a gente já tem estudos assim que até ela já saiu, vamos dizer assim, de uma qualidade só de vitamina e a gente já está tratando ela até mesmo como um hormônio, né? Eu ouvi falar isso. Isso. E é verdade E é mesmo? verdade. Ela é um hormônio? E ela é verdade. Ela, por exemplo, não só relacionada ao sistema imunológico, mas hoje a gente sabe que a vitamina D ela tem uma ação de tirar o cálcio da corrente sanguínea e levá-lo para o osso, né? Nossa. E isso a gente já pensa no quê? Na osteoporose. Então, se você tem uma vitamina D boa, que está ali atuando e deixando o seu osso com mais cálcio, lógico, dentro de um normal, diminui bastante a chance de você ter uma osteoporose, uma osteopenia com o passar da idade. Fora isso, ela realmente atua no sistema de defesa, né? Ela melhora ali a produção dos linfócitos, dos leucócitos, né? As células brancas, e melhorando a parte de imunidade nesse caso. Doutor, e só sol mesmo ou suplementar? Depende. Hoje a gente foca muito, às vezes, só em suplemento. Sim. Vamos tomar. Mas se você tiver uma regularidade em tomar sol, né? Porque aqui em Cuiabá é difícil, né, doutor? Não, mas aí que o horário. Mas aí é que é das 10 às 16? Tem um intervalo, isso. né, indicado. Das 10 às 15 horas. De Cuiabá. Isso. Em Cuiabá seria extraordinário você tomar esse sol, porque a sua vitamina D ia subir muito. Mas o detalhe é assim, não é o sol de bronze, né? Sim. Não é o sol de bronzear, assim. É um sol de 10 minutinhos, que eu digo, 5 minutinhos de um lado, 5 minutinhos do outro, com a maior parte exposta do corpo, né? Então, por exemplo, você mora num prédio, ali tá ali na hora do almoço, a sacada, entra sol pela sacada, você põe um biquíni, deita ali, faz igual banho de bebê, lembra? Sim. Quando o bebê nasce, que o pediatra fala, olha, tem que dar banho de bebê, banho de sol no bebê, porque aí ele vai melhorar a imunidade dele. Isso não acaba, só vai acabar quando a gente morrer. Então é desde quando nasce, a função da vitamina D, até mesmo a gente morrer. Então esse banho de bebê, ele se estende para banho de adolescente, banho de adulto, banho de jovem, banho de idoso. E se realmente você ter uma frequência boa desse sol, tipo pelo menos dia sim, dia não, né, ou todos os dias, que é impossível, às vezes devido ao trabalho, à correria, não precisa tomar. Não precisaria tomar. Seria maravilhoso. E tem que ser exposto direto ao sol, né? Não só o mormaço, porque às vezes fala, nossa, porque aqui em Cuiabá, você está no carro, já está refletindo. Geralmente, reflexo do sol não. Geralmente a luz tem que ser direta, porque a pigmentação dos receptores da pele fazem com que a gente converta a parte de algum hormônio, do calciferol, em vitamina D mesmo, no caso. Doutor, hoje em dia, as pessoas, quando vamos falar de alimentação, se alimentar bem, bem-estar, inclusive também nas questões estéticas também, que é muito buscado, nós falamos com nutrólogo, nutricionista, endocrinologista. Eu tenho certeza que muitas pessoas se confundem essas três áreas, né? Sim, com certeza. Isso aí é uma verdade? É uma verdade. Senhor? Então, o senhor é nutrólogo. Isso. É difícil chamar ele de senhor, né? Pode ser você mesmo. Não tem problema. Você é nutrólogo. Então, teria como conceituar uma forma para as pessoas assim, entenderem melhor? Eu, pelo que eu vi antes, porque eu faço meu dever de casa, sim. né? O nutrólogo, ele cuida mais das doenças relacionadas à alimentação. É mais ou menos por aí? Isso. Na verdade, hoje, vamos dizer assim, fragmentou, né, esse segmento relacionado à saúde, mas com algumas diferenças interessantes. Por exemplo, o nutricionista, ele é um profissional extremamente qualificado a organizar e direcionar a parte da alimentação. Então, ele vai realmente montar um plano alimentar, vai te orientar quanto à parte nutricional, né? Entra na jogada, vamos dizer assim, o nutrólogo, que ele, além desse segmento do nutricionista, essa orientação alimentar, ele entra, às vezes, se necessário, com a parte medicamentosa e, às vezes, a parte relacionada à doença, que seria, às vezes, obesidade, por exemplo. Que é uma né? doença, né? Ou transtorno de ansiedade, que é uma doença. Então, ele, somado a essa alimentação, a essa orientação que o nutricionista
faz, ele entra com suplementação, medicação, caso necessário, avaliação realmente de uma evolução dessa perda de peso, desse emagrecimento, de deficiência, né? Então, por exemplo, ele está com um plano alimentar bacana, tudo, mas pelo plano alimentar ele está fazendo uma deficiência de algum nutriente ou de algum hormônio. Entendi. O nutrólogo está ali para repor, para ajustar, para conversar com a parte do nutricionista, para ajustar isso daí. E a parte do endócrino, de forma acadêmica mesmo, ele realmente está relacionado a doenças, né, incluindo também a obesidade, mas Sim. toda outra gama de doença relacionada à parte hormonal, né? Tipo diabetes, tireoide, né, hipotireoidismo, hipertireoidismo, né, doenças neurodegenerativas, a parte dependendo da causa, o endócrino entra vamos dizer assim, entra com esse apoio. Mas de obesidade, doenças relacionadas à alimentação, de especialidade mesmo, a gente tem a parte de nutrologia, mas o endócrino também tem na formação dele, ele passa, lógico, né, com essa, que é uma doença, considerada uma doença, a parte de obesidade, diabetes, relacionada à parte alimentar. Entendi. A gente fica mais na parte de, igual você mesmo disse, relacionada a doenças relacionadas à alimentação. E aí a gente fica ajustando ou fazendo com que a pessoa tenha uma boa evolução e chegue realmente no objetivo que ela quer, que às vezes é emagrecer, melhorar a pressão, né, e tudo mais. Hoje, os seus pacientes, em relação à porcentagem, eles procuram o quê? Bem-estar, qualidade de vida ou a questão física mesmo, estar com o corpo em cima, estar se sentindo bem, né? Isso é bem interessante. Uma parte estética, mas o senhor entendeu, né? Entendi. Isso é bem interessante porque, assim, alguns buscam realmente a parte estética, não estão preocupados com a saúde ou com... Mas eu sempre digo para eles que independente da sua busca, né, se é estética ou se é realmente por saúde, as duas coisas colaboram. Por quê? Porque sempre que você está emagrecendo, fazendo atividade física, se alimentando bem, fisicamente você vai se sentir muito bem. Verdade. E todas as outras patologias que às vezes te acompanham, como diabetes, pressão alta, vão estar todas melhores, todas controladas. E muitas vezes você deixa de fazer uso de algumas medicações porque o seu estilo de vida já compensou, vamos dizer assim, esse uso dessas medicações. Né? Doutor, quando estamos... Eu já tive fases também, né, que eu consegui manter uma dieta, até tinha um acompanhamento de enviarem a comida certinha já para você, então facilita, né, pra gente que tem uma vida corrida, isso aí é maravilhoso. E tipo, até a disposição, né, doutor? Sim. Para você, sua disposição é outra, você realmente muda. Isso entra de tabela, assim, para influenciar na saúde mental, né? A gente fica muito mais concentrado, muito menos ansioso, muito mais disposto, né? O trabalho rende mais, principalmente o trabalho relacionado à parte neurológica, né? Que você usa, precisa pensar, precisa desenvolver. E você, então, assim, veio, igual você mesmo falou, para ficar, justamente por esse ser um dos motivos. A gente não busca somente o estético, mas sempre o estético vai ser uma consequência. Mas em relação aos benefícios que traz, você se alimentar bem, você treinar de uma forma correta, usar alguns suplementos, né, usar alguns hormônios de uma forma adequada, esses benefícios são muito duradouros, né? São para longa data, que a gente chama de longevidade. Isso, né? que nós vamos falar já. Inclusive, eu tenho muitas perguntas. Quero, lógico, tirar todas as minhas dúvidas e a de vocês também que estão nos assistindo. Vou aproveitar bastante a presença do doutor, mas a gente já volta. Eu vou chamar o intervalo. É rapidinho, não saia daí. Voltamos e hoje eu tenho certeza que vocês estão gostando tanto quanto eu. Estamos recebendo aqui o Dr. Kleber Pérez, nutrólogo, que está aí quebrando paradigmas, falando, batendo a real, né, doutor? Isso. Que é muito importante, inclusive,
Nós finalizamos o bloco anterior, eu falando que iria perguntar ao senhor de longevidade, porém aí no intervalo nós ajustamos aí, o senhor falou algo muito interessante, que é a questão de esse estigma que ir num nutrólogo, se alimentar bem, vamos ser mais claro, seria muito caro, seria até chegar ao ponto de falar, não adianta eu ir lá, não vou dar conta de fazer essa dieta ou usar os produtos, né? Isso aí não é bem assim, né, doutor? Não, isso é um paradigma que não deveria ter nem existido, né? Porque o que faz a diferença realmente é você se alimentar bem. E nem tudo que é bom para a saúde, geralmente também não é caro, não é extremamente caro. Hoje, principalmente hoje, muita coisa, igual eu dou alguns exemplos de pessoal querer usar, por exemplo, leite de amêndoas, leite disso, daquilo, que é bem caro realmente. E às vezes esquece de um leite de soja que tem o mesmo preço ali, às vezes de um leite de vaca, né, nesse sentido. E fora isso também, até eu disse para você que tem um professor meu que ele fala bem assim, que o que ele consome são as coisas da estação. Então, aquilo que vem da China, da aldeia de não sei o que e tal, ele nunca vai consumir porque ele não vê necessidade, porque não tem aqui. E o que tem aqui tem o mesmo teor, às vezes até melhor, de vitaminas, de minerais, relacionado a essas coisas que vêm, né, que são super caras nesse exemplo. Então isso aí tem que realmente deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo que isso aí é uma crença, não existe isso, né? Igual aqui no brasileiro, né? Eu sempre digo assim, você pode emagrecer ou engordar comendo arroz, feijão e carne e salada. É possível, doutor? Sim, né? Tanto engordar quanto emagrecer. E o que vai justificar ali, o que vai fazer a diferença? Às vezes a quantidade, na verdade, e realmente a qualidade, né? O pessoal critica muito, que eu acho que eu gosto bem de falar, entre arroz branco e arroz integral, né? Que um faz mal e o outro não, e na verdade os dois, em termos de carboidrato, são iguais, né? O que um tem vantagem sobre o outro, na minha opinião, é que um vai saciar mais a sua fome. Então, por exemplo, se você come 3 colheres de arroz branco e 3 colheres de arroz integral, você vai sentir menos fome comendo o arroz integral. Então, ao longo de uma tarde, vamos dizer assim, você vai sentir menos fome comendo um arroz integral. Mas os dois têm a mesma quantidade de carboidrato. Interessante, eu sempre achava que o arroz integral era 10 mil vezes melhor, que eu podia até comer um pouquinho mais. Não, a quantidade até que não. E aí entra ele ser integral porque ele mantém as vitaminas, né? Porque ele é menos processado, ele tem uma casquinha, por isso que ele é mais durinho. E ali tem mais fibra, mais algumas vitaminas nesse caso. Entendi. Mas, então quer dizer que eu tenho que usar arroz integral? Ele é melhor por essa parte de recomendado, vitaminas, diria assim, doutor. Mas não que se você usar o arroz branco, você vai engordar. Não tem isso também. Você pode comer arroz branco e emagrecer. Muita gente adota a primeira coisa que corta é o arroz, né? Isso. Fala, eu quero emagrecer, corta o arroz. Isso. E aí ele entra às vezes como um vilão, né? Um culpado. Sim. Mas na verdade não. Na verdade eu digo assim que não tem nenhum alimento que é o culpado. Mas a somatória desses alimentos ao longo do dia são o culpados, né? São os culpados. Entendo. Falando de vilão, o senhor falou a palavra vilão, já me lembrou de algo que eu acho que está todo mundo esperando eu perguntar, que é em relação à bebida alcoólica, doutor, que é muita gente gosta da cervejinha no final de semana, tomar um vinhozinho no final do dia para relaxar, né? Olha, eu vou dar uma desestressada, Sim, né? Um rapzinho, né? E isso aí acaba sabotando uma dieta? Sim. Na verdade, quando a gente fala de bebida alcoólica, a gente pensa mais no álcool e não necessariamente em qual bebida, né? As bebidas que têm mais álcool, ou seja, mais miligramas por decilitro ou por litro de álcool, elas são um pouco mais prejudicial. Por quê? Porque o álcool, o nosso corpo reconhece ele como sendo tóxico. Olha. Então, toda vez que você jogar álcool para dentro, como eu disse, independente se é vinho, se é cerveja, se é uísque, se é vodka,
o corpo ele vai parar tudo que ele está fazendo para metabolizar esse álcool. E até metabolizar esse álcool, ele não vai fazer as outras coisas. Por exemplo, queimar gordura e nem ganhar massa muscular. Então, se você fala assim, não, mas eu não bebo muito. Eu bebo uma latinha de cerveja por dia. Não estou entrando em mérito de ser alcoólatra ou nada disso. Mas, por exemplo, entra todo dia uma quantidade de álcool no seu organismo. Essa quantidade de álcool, até ela ser metabolizada, todo o resto, ou o principal, que é ganhar massa e perder gordura, vai estar bloqueado. Porque eles estão mexendo com o que é mais grave, né? Com o que causa problema. E aí entra o quesito da gente tentar fazer isso uma única refeição na semana. Porque aí você até bebe um pouquinho a mais, vamos dizer assim, passa um período metabolizando esse álcool, mas todos os outros 6 dias, vamos dizer assim, você realmente está fazendo músculo, queimando gordura e não tem nada ali para atrapalhar. Sim. E há uma luzinha no fim do túnel para quem gosta, né, doutor? Porque, por exemplo, 2 doses de uísque, por exemplo, o seu corpo vai levar em torno aí de 9 a 12 horas para queimar, para metabolizar, não é nem queimar, né? Para metabolizar. Então você vai ficar metade de um dia sem ganhar massa, sem queimar gordura, de uma forma simples eu estou falando, né? Para vocês entenderem. Então vai ficar aí 12 horas sem fazer nada disso, porque tem um intruso, vamos dizer assim, ali no organismo. Nunca ninguém me falou com tanta clareza em relação ao álcool. Sempre me falavam bem assim, olha, que a cerveja era o vilão, né? A cerveja, ainda comparam com eu tomar uma latinha e comer 2 pãozinhos francês, sabe? O senhor já deve saber, né? Já deve ter ouvido também. E que talvez poderia tomar um vinhozinho, que eu acho que, não sei como falar aqui de uma forma, mas para que todo mundo entender. Que ele, tipo, para virar gordura, alguma coisa é menor. Eu não entendo muito tecnicamente. Fora o álcool, né? A gente tem outras coisas na bebida, como, por exemplo, o carboidrato, né? A cerveja, o pessoal fala muito, eu não bebo, mas assim, o pessoal fala da Heineken que ela não engorda. Também já ouvi falar. É porque ela não tem uma quantidade significativa de carboidrato. As cervejas derivadas do milho, né, elas são mais calóricas. Então, se você olhar mesmo na latinha, ela vem lá a quantidade de carboidratos que tem por lata. E o detalhe é assim, quando eu disse que o álcool entra no seu organismo e o seu corpo para de fazer as outras coisas, entrando junto o carboidrato, esse carboidrato que entra, o corpo vai fazer assim, o que nós vamos fazer com ele? Armazena. Vamos armazenar, porque nós não vamos fazer nada, porque nós temos que acabar com o vilão que está aqui. Nossa Aí você fala, senhora. então o vinho engorda menos. Por que engorda menos? Porque o vinho tem menos carboidrato por dose. Entendi agora. O uísque engorda menos ainda, porque o uísque quase não tem carboidrato, é quase álcool puro, vamos dizer assim. Nossa. Entendeu? Aí você pega uma cerveja, não estou dizendo de qualidade, mas assim, uma cerveja que tem bastante carboidrato, né? Uma de extrato de milho, né? Que é bem o milho em si, ele é lógico, ele é fonte de carboidrato, né? E aí ela vai te engordar mais. Outro detalhe interessante é assim, por exemplo, você sai pra balada e aí bebe bastante, chama uísque, tá, não sei o que, não sei o que. Aí você sai brocado de fome numa balada e come uma pizza inteira. Aí você fala, cara, eu não sei por que eu tô engordando. Cara, essa pizza aí, ela virou totalmente gordura. Nossa Por quê? Porque senhora. naquele momento, seu corpo não tá fazendo nada. Ele só tá metabolizando o álcool. E o que entrar ali, ele só vai direcionar para estoque, para virar gordura. Muita gente pôs a mão na cabeça e falou, não, que faz isso direto. E tem uma rotina de treino Isso. Aí você durante fala a bem assim, semana. não, mas e aí? Mas eu vou tomar uma cervejinha, não, vou continuar. Eu não como. Melhor coisa que você tem para fazer, às vezes, comer proteína, porque ela tem uma dificuldade maior de virar gordura. Gordura. Entendeu? Que interessante. Então, por exemplo, eu chego em casa, eu vou comer, não, às vezes vai tomar um whey protein, vai comer um grelhado, com uma salada, e não carboidrato. Tem né? que Vamos saber dizer assim. escolher, né, doutor? Às vezes, assim, as más escolhas criam um prejuízo Sim, sim. gigante. E isso entra, né, nos finais de semana, né, na maioria das vezes. E é ali, às vezes, que, como a gente comentou,
que você não vê evolução. Tipo, caramba, eu treino, eu como bem durante a semana, eu só no final de semana que eu faço algumas coisinhas Sim. e eu não evoluo. Isso é completamente normal. Quem me conta isso, eu falo, ó, beleza, seu organismo está funcionando super bem. Porque é assim mesmo que ele funciona. Se você estivesse evoluindo, definindo, Fala, olha, emagrecendo, tem um aí ET, que eu ia né? achar estranha. Mas também não engorda, né? Você também não ganha peso ou gordura fazendo isso. Mas fica meio que empatado. É como se 5 dias, 6 dias extremamente de alimentação bacana, balanceada, 1, 2 Tipo, dias você joga bagunçado, você meio que empata, né? É uma Fora a conta... disposição também, né? Quem É. treina muito, quem tem uma rotina de treino também, cai o desempenho Isso. demais. É tipo uma conta injusta, né? Tipo assim, 5 menos 1, que é 5 dias bem, menos 1 dá 0, não dá 4. Doutor, agora falando de alimentação, bem-estar, saúde, longevidade, né? Sim. Comer bem, a expectativa de vida aumenta, você evita muitas doenças e N benefícios, né? Com certeza. Hoje a gente vê uma expectativa de vida aumentando, né? E a gente tem que ter um diferencial nesse aumento da estatística, da expectativa de vida, em relação à qualidade de vida, que às vezes a gente não leva isso em consideração na estatística, né? A gente só vê quanto o povo, vamos dizer assim, está vivendo mais, mas não se preocupa com a qualidade de vida. Eu digo isso porque, assim, às vezes você, com a tecnologia relacionada à medicina, próteses, implantes, né, coração, angioplastia, transplante, tudo, a pessoa ela vai viver mais, mas Sim. que a qualidade de vida não melhorou, ou até mesmo só está piorando. Então, às vezes você pega, nossa, a expectativa de vida subiu aí de 70 para 75, mas esses 5 anos são de pessoas arrastadas, né, Entendo. acamadas, e estão vivendo mais por tecnologia, por uma alimentação pelo nariz, né, porque teve um câncer por causa disso. Então a gente está... Não diria nem viver, né, doutor? Isso, então a gente está querendo inverter, na verdade, isso aí, que realmente aumente essa expectativa de vida, mas a qualidade de vida seja primordial. É que você vê todo mundo praticando atividade física, você vê às vezes um senhorzinho de 80, 90 anos aí dirigindo, né, fazendo academia, senhoras também do mesmo jeito, correndo e tudo mais. E isso sim é um aumento da expectativa de vida relacionado a uma melhora extrema na qualidade de vida, que é isso que a gente busca, né? E o primeiro passo é alimentação. Sim. Sempre temos que trabalhar a parte alimentar, porque dela que as outras coisas se desenvolvem, né? Então a gente fala bem assim, hoje você fala, Kleber, que para quem tem pressão alta, se mudar o estilo de vida, ele não vai mais usar remédio para pressão. Não vai mesmo. Ele curou a pressão alta? Eu não digo que curou, porque é um retrocesso assim da doença, né? Tanto é que se ele passar a ganhar peso, fazer tudo que ele fazia antes, ela volta. Entendi. Então a cura relativa, né? É uma palavra muito forte, vamos dizer assim. Mas com certeza, se você se controlar, menos medicação você vai usar, melhor fisicamente e mentalmente você vai estar e menos gasto com medicação você vai ter. E isso é a parte ótima, né? Isso. Cada quando vai melhorando, você ainda gasta menos. Isso. Porque aí o pessoal fala, igual a gente comentou, de que se gasta muito com suplemento, com medicamento, né, na parte do nutrólogo e tudo mais. Lembrar que assim, a gente às vezes pega um quadro completamente adverso, completamente ruim, que realmente a gente vai ter um gasto a mais, mas conforme a gente vai evoluindo, o cliente, vamos dizer, vai evoluindo, as coisas vão saindo, né? Até ele ficar só, às vezes, com uma vitamininha, por não tomar sol, um hormôniozinho, porque realmente precisa, por causa da idade. Que vai chegando a idade, você Isso. tem que ter aquele equilíbrio E mesmo. não aquele monte de medicação, né? Que às vezes ele teria isso no futuro se não se cuidasse, né? Isso é o que todo mundo... Antes já era uma coisa esperada, né? Ficar Sim, mais velho, já sim. tomar um monte de remédio. Já separava a aposentadoria para remédio, né? Isso Vamos dizer mesmo. assim. Então, ó, a gente pode mudar isso, né, doutor? Não, com certeza. E isso é bem interessante, porque assim, antigamente a gente tinha uma visão diferente, até mesmo na medicina, né? Por exemplo, você chegava no seu consultório, um paciente que tinha pressão alta. Você falava, você está com pressão alta, você tem que melhorar a comida, vai com esse remédio. Era só essa orientação. Passava
3 meses, 6 meses, quando ele voltava, a pressão continuava alta e ele estava usando aquele mesmo medicamento. Aí ele continuava com aquele e o colega colocava outro. Nossa. E aí, olha, você está até mais gordinho do que antes, tem que emagrecer. Aí passava mais 6 meses, ele voltava com 2 medicamentos e com a pressão ainda alta. Aí ele já saía dali com 3 medicamentos. Então, hoje isso é um pouco diferente. Tipo assim, hoje a gente tem que se preocupar mais com a saúde mesmo, com o estilo de vida, para você não chegar às vezes com 70, 80, 90, tá tomando 12, 15, 20 remédios, medicamentos, entendeu? Complicadíssimo. Então, e eu costumo dizer assim, que o remédio, ele trata uma consequência, né? Então, por você estar acima do peso, por você estar sedentário, por você fumar, por você beber, você está com a pressão alta. E o remédio vem e baixa a sua pressão, mas ele não trata o fumo, não trata a obesidade, não trata a bebida, não trata o sedentarismo. Então, se você inverter isso daí, o remédio é o último, é o final, né? Então, se você inverteu aqui, a pressão alta às vezes nem aparece, não Entendi. Precisando de medicamento. Tudo são nossas escolhas, está nas nossas mãos, né, Sim, doutor? com certeza. Eu mesmo já, olha, só com esse bate-papo com o senhor, eu já estou aqui querendo mudar de vida, Sim. porque realmente traz a gente para uma realidade, né? Você fala, nossa, tudo depende de você. Sim, São escolhas, você que vai lá e come. E assim, a orientação, ela tem que ser muito bem feita, que isso que eu questiono. Às vezes você tem colegas que eles te informam de uma forma vaga, e você às vezes não entende realmente o que está acontecendo. Às vezes eu chego muito paciente para mim e fala assim, doutor, o meu colega, um colega seu falou que eu não posso comer fruta. Eu falei, mas por que você não pode comer fruta? Não, porque fruta engorda. Eu falei, não, mas coitado da fruta, não é a fruta que engorda. Não, mas ele falou. Eu falei, não, o contexto está um pouco bagunçado. Sim. Às vezes a quantidade de fruta que você ama fruta, você ama fruta. Ah, amo fruta. Então, às vezes esse excesso, esse amor pelas frutas, mais o seu almoço, a sua janta, o seu café da manhã, É verdade. tá te fazendo engordar. Sim. Então, não é para cortar a fruta, é para ajustar tudo e você controlar a quantidade, né? Mudar a qualidade e a quantidade. Esses detalhes são interessantes, né? Sim. Eu tenho até um paciente que ele falou para mim, doutor, quando o senhor me falou que que eu não iria emagrecer com refrigerante, mas emagreceria comendo chocolate, eu acho que deu um start em mim. Fiquei interessada nisso. Eu fiquei interessada. Porque no chocolate, tem coisas ali no chocolate que te fazem bem. Olha que E no interessante. refrigerante não tem nada que te faz bem, né? Refrigerante é algo que você tem que cortar de Porque vez. você falar ali naquela latinha, se tem alguma coisa ali que vai te trazer benefício, não tem nenhum. Zero. No chocolate, sim. No chocolate, Olha sim. que interessante. Entendeu? Doutor, olha, nós estamos, o bate-papo está tão interessante, tão bom, que estouramos o tempo, horrores. Tranquilo. Mas eu já quero adiantar e te fazer um novo convite Tô à disposição. para voltar aqui, a gente dar sequência nesse bate-papo, que eu tenho certeza que ajuda muita gente. Já me ajudou Sim, aqui. ótimo. E as portas estão abertas, viu, doutor? Ótimo, é só chamar que a gente vem. A gente marca assim, muito obrigada, eu adorei. Obrigado a você, até mais. Até. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscrevam, revejam essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.